meus queridos, conforme o prometido, aqui estamos nós, nesses tempos de isolamento compulsório em que todos devem, os que podem, estar em suas casas, apesar da vontade de sair, da própria necessidade de sair. E como nós não podemos, então, seguindo as orientações do nosso Ministério da Saúde, estamos com o nosso templo fechado, mas os nossos corações estão abertos para a manutenção da comunhão. E nesses dias em que a tecnologia nos permite esse contato remoto, onde é possível nós estarmos juntos, apesar de tão longe geograficamente, é um privilégio poder nos reunirmos com você aqui, agora, na sala da nossa casa, na dispensação da graça de Deus, na esperança da fé que temos no Senhor nosso Deus e Pai, e ao mesmo tempo com o privilégio de sabermos que estamos entrando na sua casa com o seu consentimento. Queremos lhe agradecer pelo prazer da sua companhia agora, aqui do meu lado, minha esposa, a criatura mais linda que o Pai Celestial já colocou sobre a face da terra, para que nós possamos juntos termos um momento de reflexão, termos um instante de oração, enfim, estarmos juntos em adoração ao Senhor nosso Deus, porque a despeito de toda a possível histeria surgindo no coração, na mente, no comportamento de tanta gente, nós que temos fé, apesar dos cuidados que temos que tomar, porque somos humanos, nós precisamos também manter bem viva a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança de que tudo vai terminar bem. E é sobre isso que a gente vai partilhar hoje, é sobre isso que nós vamos confabular, tendo como base o texto das Escrituras Sagradas. E nós vamos orar ao Senhor. Quero lhe convidar para que se una a nós nesse momento, e façamos essa oração de gratidão ao Senhor nosso Deus. Dona Sara Jane vai fazer essa oração daqui a pouco. Depois da oração nós celebraremos a Deus com 1 ou 2 cânticos, e então nós voltaremos, eu e ela, para juntos meditarmos na palavra do Senhor e também orarmos ao nosso Deus. Antes dessa oração, queremos dar graças a Deus pela vida do nosso querido, amado Diego, que tem, com as suas habilidades e talentos disponíveis para a causa do Mestre, ele está ali por detrás da câmera, nos abençoando, nos ajudando a chegar até você agora. Então, Diego, nosso muito obrigado, que Deus te abençoe. Vamos orar. Amém, boa noite, queridos. Nós não podemos esquecer que Deus não saiu do trono dele, não perdeu o controle das coisas. Pelo contrário, o próprio Jesus, pouco antes de morrer, nos avisou tudo isso que está acontecendo. Então, nós somos daqueles que decidimos não nos desesperar, mas confiar, perseverar, porque assim o Senhor salvará as nossas almas. E é no meio do caos que a gente aprende a amar mais, a cuidar mais. Até o fato de não estarmos nos grandes ajuntamentos é o amor ao próximo, para não contagiarmos, né? Para não levarmos esse vírus adiante e fazermos o melhor pelo nosso próximo. Então vamos orar e pedir a Deus que mantenha a nossa fé, na certeza de que todas essas coisas já estavam avisadas e Ele não quer saber o que nós vamos fazer, como vamos agir, mas como vamos reagir com fé, coragem e dependência na força do Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis, todas as tuas patentes, todos os teus atributos continuam vigentes, porque o Senhor é eterno, o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Nada sai do teu controle. A palavra do Senhor diz que nem um fio de cabelo cairá da nossa cabeça que o Senhor não der conta. Imagina um vírus desse. E sabemos, Senhor querido, que não é culpa do Senhor. Não existe, Senhor querido, a maldade do nosso Deus em toda essa proliferação. Existe sim a natureza do homem caído, as mentes más, os pecados. Nós não podemos, Senhor, culpar o nosso Deus quando tudo vai mal, mas quando tudo vai bem, nós não olhamos para Ti.
E o Senhor está nos chamando agora para um momento de reflexão, de realmente perguntar a nós onde está a nossa fé, como nós vamos agir, o que nós vamos fazer, porque nós temos diante de nós a vida e a morte. E a vida é confiar, Senhor, que se nós não conseguirmos toda a felicidade aqui, toda a abundância aqui, um dia nós seremos fartos no Senhor. Te pedimos que não haja, Senhor querido, pânico na nossa alma, porque o Senhor continua cuidando, porque o Senhor continua entronizado, porque o Senhor sabe do que nós vamos passar, do que nós precisamos abrir mão. Talvez aprender com tudo isso a ser mais simples, a olhar para o próximo, a não desperdiçarmos comida, a não, Pai querido, fazermos coisas impensadas. E agora nós até valorizamos mais o fato de irmos para o templo, já que agora não podemos. E muitas vezes nós deixamos de ir por qualquer coisa, por uma novela, por uma programação, por uma festinha, e agora estamos sentindo falta uns dos outros. Mas em nome de Jesus nós queremos pedir que o Senhor esteja no controle, que em nome de Jesus o teu povo espalhado no mundo todo possa ser agente, Senhor, de alívio, de consolo, de refrigério. E que em nome de Jesus, que nós possamos, Pai querido, eu não sei dizer, Senhor, mas talvez colher menos do que merecemos. Queremos pedir que o Senhor seja generoso conosco, porque tudo que está acontecendo, Pai, é fruto do nosso pecado, é fruto da nossa manifestação mundana, é muitas vezes da negligência, da procrastinação, de deixar a busca do Senhor para depois. Mas nesse momento, nós não temos mais tempo e nem opção, a não ser te buscar de todo o nosso coração, para que o Senhor se incline para nós, escute nossa oração, sare nossa terra, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos, Pai, e cultuamos ao Senhor, certos, convictos de que sem Ti nada poderemos fazer. Isso. Amém. Amém. Você do outro lado pode nos acompanhar nesse momento. Nós vamos cantar um cântico ao Senhor que diz: se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Há consequências para isso, tanto para o não seguir quanto para o seguir. Se atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Verdade, Senhor. Que nesse momento nosso coração se alinha. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Nós queremos te adorar, Se meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as renova a esperança dentro de nós. Não nos deixa cair no
desespero, sobre mim. precisamos crer. Mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa. Sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Aleluia. Oh, Senhor, importa-nos obedecer mais do que sacrificar, Senhor. Oh, Deus, independente do que vai acontecer, do teu sim, do teu não, nós queremos te adorar, Senhor. Para continuarmos esse momento cultural, Aleluia. vamos ao mais antigo, né? Eu creio que tudo é possível. Sim, Jesus. E que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Oh, Senhor, isso é verdade, Pai. Eu creio que tudo é possível. Tudo é possível a ti, Senhor. E que nada é impossível para ti. Quem é o homem, Senhor? Basta uma palavra tua e Tudo os tu montes podes. se Tudo tu removerão. podes, Senhor. Pois contigo saltarei muralhas e também Sim, Senhor. destruirei Nós vamos resistir a esse momento difícil. exércitos e serei Nós sobreviveremos para contar a mais que história, vencedor. para proclamar o Evangelho, para dizer que o Senhor Pois é Deus. contigo saltarei muralhas. Nenhum homem não pode viver sem ti. E também destruirei Glórias. exércitos e serei mais que vencedor. Oh, Jesus. Eu creio que Oh, tudo é tu possível. envergonha todos os governos da terra, Senhor. E que nada é impossível Nada foge ao para teu controle, ti. E todas as coisas contribuem para o nosso bem, até os momentos de dificuldade. E os montes se Nos momentos de tristeza a gente se removerão. faz mais presente. Pois contigo saltarei Passa conosco nesse muralhas Porque nós e podemos também contar contigo na dor. destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Nós cremos Pois assim, Senhor. contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos e serei mais que vencedor. Pois eu sou Eu sou, Senhor. mais que vencedor. Sim, Senhor, nós somos. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Não é simplesmente nos livrar, Pai. É estar conosco na dor, na dificuldade, Isso é Senhor. verdade. Oh, Jesus querido. E nós vamos aproveitar esse tempo juntos. E nós vamos fazer uso, um uso compartilhado da palavra do Senhor. Acredito que você deva estar com medo, ou talvez esteja com receio, ou seja, um momento muito diferente para o nosso país, fronteiras sendo fechadas, voos sendo cancelados, rotas de ônibus sendo canceladas também, fronteiras estaduais também sendo fechadas, lugares de grande afluência, lugares de muita afluência de pessoas como shopping centers fechados também. E de repente a gente fica se perguntando o que aconteceu. E é lógico que a primeira coisa, e é o que nós mais vemos quando vamos verificar as redes sociais,
para nos inteirarmos daquilo que estão pensando todos, nós encontramos assim um apocalipsismo latente nas palavras. Isso gera uma espécie de desespero, de histeria. E o primeiro lugar para onde nós devemos acorrer, o primeiro socorro que nós devemos buscar, a primeira resposta, a mais contundente, a mais precisa de todas as respostas, ela precisa ser buscada no Escrito Sagrado. O poder da Palavra de Deus, que nos traz paz, ela está disponível para todos aqueles que gostam de apreciar uma boa e construtiva leitura. E é interessante, e eu respeito isso, mesmo que nós hoje estejamos com o nosso templo fechado, mas no aconchego da nossa sala, juntamente com o aconchego da sua sala, consigamos travar esse momento de plena comunhão. Está um começo de noite bem caloroso para todos nós. Hoje fez um bom sol e ao mesmo tempo caiu uma chuvinha, né? E nós estamos com essa sensação térmica bem alterada. Mas veja o seguinte, queridos, esse tempo que nos parece um tempo apocalíptico e ao mesmo tempo parece que está gestando um certo desespero na mente, no coração, nós não podemos buscar uma outra resposta do que a que está escrita aqui, na palavra do Senhor. Respeito todos aqueles que mantiveram seus templos abertos, discordo plenamente, porque o vírus não respeita a fé, o vírus não respeita paredes templárias, o vírus não respeita absolutamente nenhuma fronteira. Ao contrário. E nós, como está escrito na palavra do Senhor, Deus faz chover sobre os bons e os maus, da mesma forma que faz descer a sua chuva sobre os justos e os injustos. Como também a promessa muito clara que nos foi dada pelo Senhor Jesus, no Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 33, é que, e o interessante é que a introdução deste versículo é Jesus nos dizendo o seguinte: tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o mais interessante é que a grande vitória de Jesus sobre o mundo inclui a sua morte. Eu sei que você não gosta dessa palavra, principalmente em um momento pandêmico como nós estamos vivendo, e se tornou até palavra proibida o nome do vírus, mas a gente sabe que você está agindo responsavelmente. No entanto, eu quero lhe dizer que hoje aqui nós queremos trazer palavra de paz, palavra de conforto, palavra de esperança. Porque fica realmente a sensação de que estamos vivendo a última hora. Sim, nós estamos vivendo a última hora. E Jesus sempre nos disse para estarmos apercebidos, até porque nós não sabemos quando será. Mas é interessante que quando nós chegamos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 3, ele vai me definir que o tempo do fim não vem numa época de caos, vem num tempo em que se afirmará o seguinte: existe paz e segurança, e então sobrevirá repentina destruição. Quero lhe trazer o conforto dessas palavras, porque nós estamos tratando de uma pandemia. E se nós formos falar de epidemias e pandemias, vírus, bactérias, fungos, coisas que trafegam através de pessoas, através de animais, através das águas, através do ar,
e que contaminam o ser humano, isso não é novo. Nós não estamos falando de coisas que estão acontecendo na nossa geração. Nós somos, e aí é interessante que criou-se um termo para definir a nossa geração. Eu quero me eximir de participar dessa geração, que é a geração Nutella, né? Uma geração que desaprendeu o sofrimento, uma geração que não suporta a mínima dor, por mais que tenha experiências dolorosas, mas qualquer nível de dor se torna uma experiência insuportável ou quase insuportável. E aqui nós temos uma experiência nova para esta geração. Uma experiência de um vírus que atravessa fronteiras porque ele não conhece lei de fronteira. Ele não conhece nem respeita a constituição de um país. É simplesmente um ser que trafega naturalmente e tranquilamente com o seu estilo de vida, que para nós é destrutivo. E o que nós temos a pensar acerca de tudo isso? Se nós formos pegar a história, muito obrigado, meu amor. Eu disse para vocês que a mulher, primeiramente a mulher mais linda do mundo, depois a mulher mais perfeita que o Papai Celestial já criou sobre a face da terra. Deus está vendo. Deus é bom. Mas olhe bem, se a gente for falar de processos pandêmicos, isso acontece desde tempos imemoriais. Há 3.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, 4.500 anos atrás. Os próprios egípcios padeceram disso tantas vezes. Os europeus, os asiáticos, os primeiros seres humanos, eles padeceram desses males. Hoje, nós temos a possibilidade de estarmos dentro de casa, nós temos em mãos o álcool gel, nós temos o sabão, nós podemos tomar banho com água limpa, porque temos água limpa nas nossas casas, nós temos produtos de limpeza que nos auxiliam em manter a boa higiene, nós moramos, se não no melhor dos países, mas um país que tem um certo acesso à rede de esgotos, ao contrário de outros países em cujas ruas nós temos esgotos a céu aberto. Ainda temos essa realidade no nosso país, mas isso em uma menor escala do que em comparação com países de maior nível de pobreza. Então nós estamos aqui hoje diante da palavra de Deus, mas também diante da história. Vamos analisar a história. A história me coloca em uma rota de confronto com algumas epidemias. Eu vou colocar apenas algumas, porque nós temos alguns milhares de mortos por causa de um vírus que tem um certo potencial letal. Mas, não sei se vocês lembram, entre 1333, para quem estudou história, até 1351, Europa e Ásia, nós temos 50 milhões de mortos nesse curto período de tempo. Quem provocou isso? O vírus. Peste negra, como ficou conhecido, ou peste bubônica. 50 milhões de pessoas, 1/4 da população do nosso país em números atuais. Você sabia que entre 1850 e 1950, 100 anos, a tuberculose matou 1 bilhão de pessoas? Eu não disse 1 mi, eu disse 1 bi, com B de bola. 1 bilhão de pessoas. Isso, fazendo um cálculo rápido matemático, você chegaria por ano a 10 milhões de pessoas mortas por ano. É muita gente? É bastante gente. A varíola, entre os anos de 1896 e 1980, matou 300 milhões de pessoas. Eu tenho também a gripe espanhola, que já aqui, mas bem perto na nossa história, da nossa realidade, 1918 a 1919, matou 20 milhões de pessoas. E nós podemos trazer doenças antigas que se repetiram aqui no nosso tempo. Para quem tem aí mais de 30 anos,
ou talvez quem já tenha 15 a 20 anos, vai se lembrar de alguns nomes que eu posso citar aqui, como, por exemplo, a malária, a tifo, a AIDS, que continua vigente nesse nosso tempo, o sarampo, a febre amarela. Lembra da dengue hemorrágica? Lembra do Aedes aegypti? Já limpou o seu quintal essa semana, aproveitando que você está em casa? Já emborcou as vasilhas, os pneus? Já colocou água no vaso? Quem lembra de tudo isso? Aliás, já colocou areia no vaso de água? Quem lembra disso? Pois é. Quem lembra da Zika? Zika vírus. Que coisa absurda, que vírus desgraçado e medonho. Quem lembra da chikungunya? Senhor de misericórdia, que doença infeliz. Aproximadamente 2 anos contínuos de sintomas dolorosos. E é interessante que nós nos esquecemos. E os nossos apocalipsismos vão se repetindo. Todas as vezes que nós temos uma epidemia, uma pandemia, todas as vezes que algo nos ameaça, nós corremos para uma espécie de carapaça protetora. E é quando vemos todas as pessoas se lembrando de pronunciar o nome de Deus. Esqueceram o nome de Deus no período carnavalesco. Esqueceram o nome de Deus nas festas de fim de ano. O próprio Cristo foi expulso da sua festa natalina. Hoje não importa mais Jesus Cristo, mas o que eu vou ganhar de presente de fulano? Hoje nós estamos falando de uma ausência de fé, eu não vou dizer nem a ausência de fé, mas a própria ausência do respeito, a ausência da pronúncia do nome de Deus. Nós estamos vivenciando uma própria anulação ou tentativa de anulação do nome de Deus. E é lógico que isso traz consequências. E eu não posso também deixar de mencionar o fato de que o próprio Deus tem o mundo sob seu governo. Nós não podemos esquecer disso. E se nenhuma folha cai, ou nenhum fio da cabeça deixa de ser contado, e tudo isso está sob o controle dele, imagine um vírus. Alguém pode dizer, mas Deus poderia tê-lo impedido. É verdade. Mas Deus criou a vida para ser livre. Deus não lhe impediu de pecar hoje, porque você escolheu pecar. Deus pôs as águas, nós cortamos o curso dos rios. E os rios voltam nas chuvas, nas grandes estações chuvosas, voltam aos seus leitos naturais e nós dizemos, choveu tanto que alagou a avenida. Não, o rio voltou a correr no seu leito. Essa é que é a verdade. Nós vivemos em uma estrutura de universo competitivo. Nós competimos com outros seres vivos. Nós não temos condições de chamar um leão para o nosso churrasco do fim de semana, porque nós nos transformaremos na refeição. Isso é verdade. Nós mesmos somos visitados ou somos habitados por alguns milhões de bactérias. Elas estão aqui dentro, elas estão aí dentro de você. Elas fazem parte da sua estrutura de vida. É interessante isso, né? E todas as disfunções que possam acontecer trarão suas consequências. E é interessante que nós nos perdemos, tanto na relação com Deus e, por consequência, na relação com o mundo que Ele deixou sob nossa responsabilidade. Lembre-se, este mundo é de Deus. Ele deixou para nós cuidarmos. O que nós fizemos com a casa que Deus elaborou para que fosse a nossa morada? Você já parou para pensar nisso? Vamos, Sara. Eu o quê? Continue, estava tão bonitinho. Então, se nós olharmos bem, eu entendo que você sinta medo. Eu entendo que você sinta pavor. Entendo tudo isso e não se preocupe. Deus não vai ficar chateado, Deus não vai ficar aborrecido, né, minha filha? Porque você está assustado, está espantada, porque seu coração está quase saindo pela boca, você está quase mastigando o seu coração.
porque a sensação é de insegurança, é de agressão, é como uma agressão invisível que está vindo contra você. E o que fazer? Como me preservar? Como me proteger? Não se preocupe, o seu medo, o seu pavor é justificável. Ah, porque medo não é coisa de crente. Crente não pode ter medo dessas coisas. Será? Por ser crente você deixou de ser humano? Então, por ser crente, eu deveria não sentir tristeza? Não seria assim? O princípio é o mesmo. Eu deveria, por exemplo, não comer. Porque já que eu sou crente, eu posso não comer. Jesus Cristo jejuou 40 dias e 40 noites e Ele é o meu referencial de vida. Mas olha, preste atenção. Até mesmo os homens mais fortes temeram. As pessoas mais vigorosas, de mais fé e mais esperança, elas tiveram seus momentos de inconsistência, seus momentos tenebrosos. Eu posso citar para você o exemplo de um grande conhecido nosso, apesar de não termos tido o privilégio de conviver com ele em vida. Mas o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, é legal que ele vai nos dizer uma coisa bem interessante que trata de pavor. Sim, ele confessa que ele sentiu medo. Ele diz o seguinte: irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito, escute isso, muito acima da nossa capacidade de suportar. De tal maneira que chegamos a perder, vou repetir, chegamos a perder a esperança da própria vida. Acredito que alguém aqui está com medo. Acredito que alguém aqui está apavorado. Alguém aqui, sim, está em pânico. Vejo que a sensação não é das melhores. Talvez seja a sua realidade agora. Não sinta vergonha, nem acredite que será julgado ou julgada por causa do seu momento aflitivo. Não pense assim. Ao contrário, nós vamos passar por isso. Lembra que nós passamos pelo ebola? Você está aí, eu estou aqui. Pois é, ebola que era pego pela comida. Lembra do cólera, né? Pois é. E a gente fica pensando de todas essas coisas. Lembra daquele mosquitinho das pernas pretas e brancas? O Aedes aegypti, que trouxe um verdadeiro pandemônio na estrutura de saúde do nosso país, a dengue hemorrágica, o medo de todos nós. E agora, ultimamente, a zika, a chikungunya, crianças possivelmente nascidas sob o efeito desses vírus, que nasceram com microcefalia, circunstâncias do nosso tempo. Infelizmente, nós estamos aqui, nós estamos vivos. E estar vivo oferece para cada um grande risco. Sempre, só não há risco para quem já morreu. Portanto, meus amados e minhas amadas que estão aqui conosco agora nessa sala de conversa, nós estamos tratando de esperança, de fé, de segurança, de certeza. E não perca a sua fé. O mundo não está acabando. Ao contrário, esse é o momento de renascimento. É quando, e aí eu deixo a palavra com Dona Sara Jane, que ela é muito melhor nessas coisas de ler e interpretar a alma humana do que eu. É quando a gente faz algumas descobertas acerca das nulidades, acerca das tolices acoitadas dentro da nossa alma e tratadas com muito carinho dentro da nossa comportamentalidade egoística. E aí a gente percebe que a gente só não consegue viver sem fé e sem esperança. Não é isso, minha filha? É isso. Esses dias no TRF nós estávamos discutindo, né, Dieguinho, sobre
a importância do fracasso. E por que o cristão passa por fracasso? Já que ele é cristão, ele é blindado? Não, ele não é blindado. E a Bíblia diz que Jesus, ele não levou a nossa cruz, ele levou a dele, né? Ele levou sobre si a nossa dor. E ele disse que aquele que quer segui-lo, pegue a sua cruz e siga, morra para si mesmo, renuncie-se a si mesmo e siga. E cruz é sofrimento, cruz é angústia, é tribulação. E uma passagem que nós desfrutamos, que é muito interessante, que é uma coisa que tem me confortado muito, quando a gente é envolvido por essa sensação de fracasso, de impotência, parece que a vida saiu do controle e você fica sem esperança, fica sem vontade de viver, empanca, birra, né? E inventa uma depressão ou sente uma depressão, mas muito mais por uma indisposição de deixar Deus tratar. E aí, eu lembro de uma palavra que tem em Mateus, quando Jesus faz a multiplicação dos pães e as pessoas ficam adorando Jesus e dizendo, esse vai ser o nosso rei, esse é o filho de Davi, é ele que vai assumir o trono. E parece que os discípulos ficam ali, estou conjecturando, os discípulos ficam ali meio envaidecidos, assim, tipo, eita, o cara vai eleger o Jesus como rei, nós vamos ter aqui uma ponta de ministério para nós, vamos ser famosos. E Jesus já se preocupa com eles e a Bíblia fala que Jesus coloca eles num barquinho, manda eles irem num barco, e Jesus sozinho despede a multidão, como se quisesse livrar os discípulos, talvez de uma vaidade, né? De uma sensação de poder, porque na verdade ele não queria que os discípulos se corrompessem em desejar algo terreno, mas que eles tivessem um foco no reino de Deus. E o próprio Jesus vai para o monte sozinho. Mas lá no cair da noite, ele olha o barco e ele vê que o barco está sendo impelido pelo vento e o barco está para quebrar. E ele começa a ver a angústia no coração dos discípulos. E a Bíblia é clara em dizer que Jesus quebra a lei da gravidade e vai andando. Ele não vai para ostentar, não tem ninguém olhando. Ele não vai para surfar, ele não vai para brincar com a natureza. Ele vai porque ele viu os amigos em apuro. Mas o que eu acho mais interessante em tudo isso é que a Bíblia diz que quando Jesus chega perto, andando sobre as águas, eles se apavoram e não querem que Jesus entre no barco porque eles pensam que é um fantasma. E muitas vezes a gente, no meio do caos, no meio da dor, não consegue ver Jesus. Você está aí, Jesus, porque você nos deixou só? Por que Jesus nos mandou num barco? Por que ele não veio conosco? Agora o mar, o vento vai nos destruir, um vírus vai nos destruir, ele não está aqui. E Jesus disse, calma, eu estou, sou eu. Eu estou aqui, não estou? E quando eles percebem e ele trata da fé de cada um, a Bíblia fala tão lindamente que quando Jesus entra no barco, ele acalma o mar. E imediatamente o barco chega na margem. E a pergunta é, que Deus é esse? Que Deus é esse que nesse momento, que viu lá do monte, que o barquinho estava sendo impelido pelo vento, que talvez fosse quebrar, que tinha o poder de trazer o barco para a margem? Mas que Deus é esse que quebrou a lei da gravidade e foi para o barquinho? Ele é maior do que a gente imagina. E me emociona, porque é como se ele dissesse assim, não importa só te livrar desse vírus, não importa só te livrar da dor, não importa só te dar a salvação, importa mostrar que eu vou estar contigo na hora do vento, da tempestade. Eu não estou aqui, não estou? E essa palavra para mim é fantástica. Porque ele podia simplesmente ter levado imediatamente o barco para a margem. Mas antes ele foi para dentro do barco. Porque na hora da dor, ele não nos deixa só. Até trazer o alívio. É isso aí, por isso que ela consegue traduzir em palavras mais específicas para vocês. Mas faz parte, um complementa o outro, né? O que nós podemos fazer agora? Bom, para todos os efeitos é preciso pensar com racionalidade. Nós somos humanos, estamos numa estrutura física falível. Isto aqui é falível. E nós devemos cuidar do nosso corpo. Então cuide-se.
cuide-se. Por favor, cuide-se. Você que não está podendo ficar em casa, tem que sair para trabalhar, saia para trabalhar. Porque nós precisamos trabalhar, que é o que sustenta a nossa vida. É a remuneração do fim do mês, que nos dá o privilégio tanto da aquisição quanto da quitação das nossas responsabilidades. E isso é honroso, isso é privilegioso. Já louvando a Deus pelos policiais e os agentes de saúde, os profissionais de saúde, Isso. não podem parar, né? Então, vá para o seu trabalho, mas cuide-se. Mantenha bem à vista as recomendações do Ministério da Saúde. Ponha sua máscara, use álcool gel, mão e antebraço. Ao chegar, lave seu rosto. Não entre em contato com os idosos da família. Mantenha-os longe. Se você saiu de casa, voltou para casa, não os abrace, não os beije, não os cheire, porque você pode estar levando para ele alguma coisa. Eles são um grupo de altíssimo risco. Vamos preservar os nossos idosos. Tem idosos em casa? Não deixe eles saírem não, tá bom? Faça tudo por eles. Se eles precisarem ir ao banco, vá por eles. E na farmácia, vá por eles. No supermercado, faça por eles. E evitar que as crianças, os netos abracem, né? Fiquem muito em contato, porque as crianças podem estar com o vírus e não ter nenhum tipo de sintoma. A pessoa pensa que a criança está bem, mas ela pode estar com o vírus, ela é assintomática. E aí, está abraçando as pessoas bem velhinhas, pode estar levando o vírus para elas, né? E não esqueça, o vírus pode levar até 14 dias para manifestar algum sintoma. Então você pode estar muito bem, em perfeitas condições de ser portador do vírus, tá bom? Então, pensando juntos aqui, vamos adotar, aliás, vamos continuar na adoção de medidas que não são paliativas, mas são medidas imediatas, emergenciais, de cuidado próprio e, é lógico, de respeito ao nosso semelhante, tá bom? Mas também vamos associar a tudo isso um tempo de oração e de louvor a Deus. Por que louvor a Deus? Porque Deus está no controle de todas as coisas e Ele permitiu isso. Pronto, acabou-se. E a gente sabe que a justiça do Senhor começa pela casa dele, né? Exatamente. E quantas vezes a gente tem sentido, né, Diego, essa necessidade de voltar aos padrões da igreja primitiva? Infelizmente não é como a gente sonha, é através de um vírus que a gente volta a ficar dentro de casa, mas é uma oportunidade da gente reunir a família, fazer devocionais de novo, os devocionais familiares que a gente deixou passar, não virou mais um costume, um bom hábito, as crianças, cada um no seu celular. Então, Deus às vezes faz esse tipo de coisa, como diz o Pepe aqui, meu amorzinho, diz que às vezes Deus nos manda presentes disfarçados de problema. No final a gente vai ter algumas respostas de que a gente ficou mais fortalecido, né? Que a gente ficou mais firmado. E Deus está alinhando o seu povo. Quem está sentindo essa necessidade de adorar o Senhor, agora nas suas casas, reunir suas famílias, sabe que o Espírito Santo está alinhando os que são dele. Agora, nós, Igreja de Jesus, aprendamos uma lição. Algo que me deixa extremamente frustrado. Todos agora estão marcando vigílias e jejuns, não é? Pois é. É incrível o quanto a Igreja do Senhor se esqueceu do ato comum de orar, de estar em oração. E só nos levantamos para orar, clamar e jejuar quando entramos numa espiral descendente de circunstância negativa que nos agride. Incrível. Nós estamos errados. Esses tempos de jejum e oração devem ser a tônica natural da caminhada de todos nós como servos, como filhos do Senhor. Você não tem a oração e o jejum como disciplinas semanais, ou se você por questões de saúde não pode, mas mensalmente pode. Se a sua caminhada de fé, ela não é de um respeito, não a uma ritualística denominacional, mas
um respeito contínuo ao que está escrito e a uma relação individual e intransferível com o Senhor, seu Deus, você está errado. Eu estarei errado se eu viver dessa forma. Esse é também um tempo, aliás, para orar e jejuar. Mas o tempo de orar e jejuar é sempre. O tempo de estar santificado é sempre. O tempo de estar pronto é sempre. Jesus, você sabe quando ele volta? Amanhã, depois da manhã, no ano que vem? Não sabemos. Então o tempo de estar pronto é agora, é já, é todo o tempo. Em nome de Jesus, que nós tomemos como lição para a nossa vida este momento presente, que obrigatoriamente temos que estar dentro das nossas casas, por uma questão de segurança e saúde pública, tanto da nossa preservação quanto para a preservação do outro. Que nós tenhamos isso como uma grande lição. Existem coisas que nós só aprendemos a apreciar quando elas nos são tomadas. E é lógico, isso é também uma lição para o que poderá ser a volta de Jesus, quando, não por causa de um vírus, mas por causa, talvez, de um governo anticristão, nós sejamos proibidos, inclusive, de crer em Deus. Pense nisso. E eu quero lhe convidar para que nós possamos agora clamar, pedir pelas pessoas do nosso país, do mundo inteiro, porque o sangue do brasileiro, o corpo do brasileiro, não é melhor do que o corpo de qualquer um. A despeito das religiões, são todos criaturas do Senhor. E nós devemos pedir pelo nosso mundo, pelas pessoas que estão sofrendo agora, pelas pessoas que estão morrendo agora. Nós vamos pedir por elas, nós vamos clamar pela vida delas. E gostaria de que você erguesse suas mãos, e no erguer das suas mãos, você apresentasse a sua família, apresentasse também suas causas, seus receios, seus medos. E vamos fazer isso agora, em nome de Jesus. E não se esqueça de orar por nós. Somos humanos como você e temos as nossas ansiedades também. E ainda temos outros problemas, né? Enchente, seca. Exato. São muitas coisas que nos assolam, né? Não é só a questão do vírus. Então, somos carentes o tempo todo de intercessão e da misericórdia de Deus. É verdade. Então, já que você está com a mão na massa... Não, você olha. Pode orar? A gente concorda, né, Diego? Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, Deus amado, estamos em um momento crítico, sim. Verdade. Mas é um momento transformador, é um momento que nos traz de volta para a mesa da reflexão. É um instante que é provocativo e ao mesmo tempo é inspirador. Meu Deus. Provocativo porque está nos conduzindo a repensar o nosso estilo de vida. A nossa perseverança. Está nos forçando a adotarmos determinadas disciplinas que deveriam ser naturais. É verdade. E ao mesmo tempo o Senhor está nos inspirando a nos preocuparmos com o outro, a pensarmos numa visão macro de vida e não na nossa vida umbilical, em que o que interessa é apenas o que eu preciso. Ó Deus eterno, Infelizmente, nós queremos te agradecer por esta oportunidade e pedindo que ela nos traga ou desenvolva uma nova percepção de caminhada de vida, de relacionamento contigo, com o mundo que o Senhor nos deu para cuidar, um novo estilo de disciplina física, emocional, espiritual, social e ao mesmo tempo também uma espiritualidade mais aproximada daquilo que é relacionamento direto com o Pai Criador. Sim. Oh Deus, às vezes nós somos tão impessoais contigo, às vezes nós transferimos inclusive para outros a nossa própria responsabilidade de buscar, de clamar, de estar, de ser. Inclusive transferimos para outros a responsabilidade de te chamar de Pai. Isso. Transferimos para outros
a responsabilidade de te adorar, de te celebrar, de te dizer palavras de louvor, de gratidão. Mas, Senhor querido, chegou um tempo, e esse tempo é agora, e nós precisamos repensar todo o nosso raciocínio a respeito de Ti, da nossa vida contigo, e todo o método que utilizamos até hoje para sermos pessoa nesse mundo. E ao mesmo tempo, Pai Celeste, nós clamamos que esta inspiração de fazermos o bem aos outros não seja momentânea, não seja apenas resultado de uma comoção pelo tragicismo, mas que na verdade seja um novo e perpétuo sentimento, porque é assim que caminham aqueles que creem em Jesus. Aleluia. Meu Pai Celestial, nós pedimos que seja um tempo novo para todos nós, de despertamento, e um despertamento que traga frutos, que seja um despertamento que traga resultados de verdade e de fato no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, nas nossas formas de conduzir a palavra, nas disposições mentais, nas disposições dos planos. A Deus, nós clamamos aqui, nos ajuda a termos um novo padrão de vida. Glória a Deus. Que não seja pensado a partir do que eu posso, a partir do que o Senhor vai me dar, das grandes bênçãos, do quanto eu me tornarei próspero por causa do sucesso auferido por uma determinada fé que tive. Não, Senhor. Porque a fé me muda por dentro. A fé me mata. A fé em Ti elimina quem eu sou. É verdade. E edifica em mim quem Tu és. Glória a Deus. A fé em Ti faz desaparecer a velha criatura com todas as suas vontades, jactâncias, arrogâncias, ganâncias, prepotências, maldades, malícias, mentiras, enganos. Oh, Senhor. E transforma este ser humano em uma criatura que tem como referencial prioritário a figura de Jesus Cristo. Glória a Deus. Esta fé naturalmente precisa produzir este fruto. Se ela não produzir esse fruto, ela é nula. Então, Pai querido, que seja um tempo do renascimento dessa fé autêntica, verdadeira, que nos mata para que Cristo viva. Aleluia, Jesus. Para que possamos sim ver cumprido em nós o já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Oh Senhor, nós te pedimos aqui agora. Vem socorrer os aflitos. Sim, meu Deus. Quantas pessoas em estado de absoluta enfermidade em tantas partes do nosso país e do nosso mundo. São famílias inteiras que estão agonizando, que estão com medo, estão apavoradas, estão sob o ataque da enfermidade. E isso é em todos os lugares. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, tenha compaixão destas vidas. Meu Pai Celestial, tenha misericórdia dessas pessoas. O nosso clamor é que sejam curadas. Aleluia. O nosso clamor é que sejam assistidas pela Tua própria mão. Sim, meu Deus. Vai em socorro, esteja em socorro bem presente destas pessoas, Tuas criaturas, que estão carentes da Tua compaixão. Oh, Deus. Não estamos falando aqui de merecimento, estamos evocando as Tuas muitas misericórdias, que são a causa de não sermos destruídos. É verdade. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido e eterno, venha em socorro de todas essas pessoas. Por favor, Senhor, por Tua grande benevolência, socorre estas vidas em nome de Jesus. Aleluia. Em qualquer lugar, em qualquer lugar. Porque só a Tua mão poderosa pode deter o avanço famigerado e endêmico desta enfermidade. Meu Deus. Só a Tua mão poderosa. Oh, Pai. Porque todos os agentes de saúde que estão envolvidos
podem no máximo conseguir fazer com que a curva de ascendência diminua e possa descer. Mas o Senhor pode milagrosamente, Meu Deus. num átimo, fazer com que tudo isso seja um passado Oh, recente. Senhor. É verdade. Pai Nós Celestial, clamamos pela tua este é misericórdia, o Senhor. nosso clamor Esse nesta é o nosso noite, pedido. em nome de Jesus Oh, Cristo. nós fazemos E não petição do permita que o Senhor. nosso país viva uma curva ascendente que traga tanto prejuízo de vidas, prejuízo de saúde Meu Deus. e prejuízo para a estrutura macro e microeconômica da nossa nação. Meu Senhor. Em nome de Oh, Jesus, Pai, continua a boa obra na salva nossa vida. a nossa nação. Meu Tem Deus. misericórdia deste mundo Não que o Senhor interrompa fez tão os bonito, tão planos para perfeito, nós, e para esta nós nação, fizemos Senhor. uma grande bagunça. Oh, Santo Nos Deus. ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos encontra Pelos nas nossas méritos de vidas, Jesus, nos nossos erros. nos ajuda, Pai. Tem misericórdia Nos do ajuda. Brasil, tem misericórdia do mundo. Deus, Tem misericórdia guarda a das vida famílias. dos profissionais da saúde, Tem misericórdia dos idosos. dos Senhor. profissionais da segurança, Sim, cuida dos policiais, dos trabalhadores cuida dos que não profissionais, podem Senhor. parar. Cuida deles, cuida dos Eu peço em dos nome agentes, de dos Jesus médicos, Cristo, dos Pai. enfermeiros, Põe as Senhor, tuas dos mãos agentes de graciosas, as Oh, tuas Senhor. mãos dadivosas sobre seus corpos. saúde. Sim, meu Deus. Protege, Senhor, porque estão imbuídos de grande responsabilidade Meu e não Deus. podem parar. Sim, da força, da coragem. Deles Senhor. dependem muitas coisas. É verdade. E nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, Em nome dá a de eles uma proteção, Oh, põe Senhor, uma barreira protetora faz assim, sobre as vidas deles Faz assim. e guarnece por todos os lados, abençoando cada um, Senhor, e que possam voltar para casa sem terem contraído nenhum vírus, nem levando isto para as suas famílias. Em nome Por de favor, Senhor, abençoa estes homens e mulheres que tão abnegadamente, sob juramento, estão cumprindo o seu papel, a despeito da própria insegurança e do risco de própria vida. Glória a Deus. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai amoroso, nós clamamos aqui que a tua igreja se levante, a tua verdadeira igreja, que não depende de estrutura de um prédio para existir e se propagar e ser o que é. Meu Senhor, que essa igreja, ela se levante com força Glória. e com um grande e retumbante clamor, e com voz, uma grande voz, mas acima de tudo com um coração quebrantado. Oh, Senhor. Se prostre aos teus pés e em oração possamos vencer este tempo e não mais pararmos, porque a tua verdadeira igreja ora sem cessar. Oh, meu Deus. É o nosso Oh, sonho. Pai, É o alinhamento que em nós nome sonhamos, de Senhor. Jesus, alinha a tua igreja Aleluia. em função do orar sem cessar, Glória a do Deus. ser santo sem cessar, Glória do a Deus. ser puro sem cessar, do fugir do pecado sem cessar, Glória a do Deus. pregar sem Glória a cessar, Deus. do adorar sem cessar, do obedecer sem cessar, do Aleluia. ser Cristo na vida dos outros sem cessar, Oh, do fazer o aleluia. bem sem Nos cessar. ajuda a decidir. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos Oh, aqui, Deus. Pai, socorre o teu povo, Em nome de socorre as tuas criaturas que não souberam viver direito, mas socorre em tempo oportuno a tua criatura. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai amado, nos dá uma boa noite, nos dá uma noite tranquila, uma noite de paz, que amanhã nós tenhamos notícias melhores, que Em nome amanhã, de Pai Jesus, Celestial, Senhor. nós acordemos com notícias mais tranquilizadoras e ao mesmo tempo acordemos mais conscientes da nossa responsabilidade nesse mundo, para a glória do teu santo nome. Muito obrigado, Pai Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 15 segundos para encerrar a live.
Vixe. Grande abraço para os Se nossos Deus amados. Obrigado pela sua companhia, obrigado por abrir as portas da sua casa para esse momento tão especial. Amém.